por aqui, começando mais um Money Cash. Como você já sabe, o assunto sempre é grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo. E só com convidados de peso. E olha, de todos os setores e todos os segmentos. Hoje estamos com o Bruno aqui, que participou do Shark Tank Brasil, que virou meu colega ali no programa do Shark Tank Brasil, meu sócio, e vai dar uma aula aqui sobre o mundo dos games também. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, valeu, Carol, pelo convite. E aí, rapaziada, vamos falar um pouquinho, né? Misturar esses universos, esses mundos aí, é sempre bom fazer essa ponte e mostrar pra galera que games, né, não é só diversão, não é só joguinho, não é só passatempo. Hoje em dia já é uma indústria, né? Inclusive, eu lembro do pitch da pessoal da Game Jam Plus falando que é maior do que a indústria do cinema e da música juntos, né? Essa frase é bem batida assim no nosso mercado. A gente sempre usa para atrair pessoas que não conhecem tanto, que não olham e não participam tanto, porque esses números realmente foram verídicos, é de uma pesquisa e engloba tudo relacionado a games. Então, desenvolvimento, eventos, tecnologia, vendas de itens dentro de jogo. Então, tudo isso vira receita e é uma receita bilionária no mundo inteiro. Bruno, e você é conhecido como Bruno Lounge, como Bruno Play Hard, como PH, e aí, qual que é o melhor aqui pra ti? Cada fase da minha vida, o pessoal me chama de uma coisa, né? Começou porque o meu canal do YouTube que eu fiz em 2014 chamava Play Hard, um canal de gameplay. E aí a galera funciona de Play Hard e tal, mas aí começaram a chamar de Bruno Play Hard, e aí Bruno PH, e aí só PH também. Aí o pessoal acha que meu nome é Pedro Henrique, não tem nada a ver. Mas PH a galera costuma me chamar, é legal. Bacana, show de bola. E você sabe que, como curiosidade, o nome da nossa empresa chama Work Hard, Play Hard. Não, eu tava chegando ali na cozinha, eu olhei ali a placa, eu falei, ó, essa filosofia de vida aqui eu gosto, eu apoio, eu sigo. A gente, quando foi montar a nossa mesa proprietária, né, eu e meu irmão, a gente falou, pô, vamos colocar um nome, a gente nunca achou que esse nome ia ficar público, era só pra gente. Ah, tipo o nome mesmo da razão social ali. Que legal, velho, que legal. Então a gente pegou e colocou o nome Work Hard, Play Hard, né, que ficou WHPH, e daí quando a gente comprou a empresa de capital aberto, a gente teve que anunciar o nome da empresa. Nossa. E daí a gente começou a divulgar e criou a Atom, né, mas a controladora da Atom continua chamando Work Hard, Play Hard. Sensacional. É uma filosofia, já de cara a galera entende como funcionam as coisas aqui dentro. E né? foi um pouco também porque eu escolhi o nome do meu canal lá atrás. Uhum. Naquela época tinha a música do David Guetta, né, que tava muito popular, tipo Sim. Work Hard, Play Hard. Aí eu lembrei, pô, Play tem a ver com o jogo, coloquei e... Bom, a galera pegou o nome assim, a galera do game gostou. Que maravilhoso, que maravilhoso. Bom, começa contando um pouco da tua história, né? Quando que começa essa veia dos mundos games, etc. A maior parte da galera é quando criança, né? Não imagina isso como um business, ou trabalhar com isso, coisa do tipo. Não, eu era aquele jovem assim que ficava o dia inteiro na frente do computador, né? Então, desde criança ali, às vezes nas férias era 10, 11, 12 horas na frente da tela, jogando, curioso, pesquisando tudo, descobrindo coisas ali dentro do mundo da tecnologia. Então, eu sempre fui muito curioso. E eu jogava sim, mas meu negócio era ficar na frente da tela. Então, ficar ali no mundo digital. E aí, com isso, eu consegui aprender várias coisas ali no dia a dia que me abriam portas, né? Então, pô, eu queria ter um jogo, queria jogar um jogo. Eu não tinha o dinheiro, né, de comprar o jogo original, que era caro. Não tinha um videogame muito caro, mas eu tinha o PC do meu pai ali. Então, eu tinha que descobrir como eu posso jogar esse jogo ou outro jogo que seja disponível aqui. Então eu ia fuçando e desde muito novinho descobrindo isso. E aí com o tempo eu fui percebendo, eu fui conhecendo pessoas na internet que foram me mostrando alguns caminhos de trabalho ali. Só que na época eu nem olhava como trabalho, porque literalmente eu morava com os meus pais, tinha tudo ali pago, estava estudando, então eu não precisava de ganhar dinheiro e eu não ligava para ganhar dinheiro. Eu via que existia essa possibilidade e parecia muito fácil. Porque esses amigos meus já estavam conseguindo, eles já estavam fazendo blogs, isso eu tô falando 2013, 2012, até antes, fazendo blogs, fazendo páginas aí dentro do MySpace, dentro do Facebook, e conseguindo gerar dinheiro com isso. Aí eles me explicavam como é que funcionava e eu falava, pô, se eu preciso fazer isso que você está fazendo para conseguir ganhar uma grana, eu consigo fazer isso. E aí eu comecei a ir atrás, fazer parecido e me inspirar. E aí foi me levando um pouco pro lado mais de dá para trabalhar sentado na frente de um computador, que é algo que eu gostava muito de fazer. E assim eu fui levando assim os próximos anos, né? E você foi aprendendo sozinho ou você fez cursos de, sei lá, de programação, etc? Fuçando? Fuçando, 0 cursos. 100% autodidata. Não, e eu sempre falo que assim, hoje em dia, antigamente a gente tinha uma certa limitação em aprender muita coisa, porque você tinha que encontrar um material estruturado Sim. e facilitado para você aprender. E até hoje, para vários temas, isso é essencial. Você ter um material ali mastigado, estruturado, é muito bom.
Mas naquela época, como eu era muito curioso, eu exaustivamente procurava o que eu queria resolver, o que eu queria aprender. Então eu sabia encontrar na internet exatamente o tema que eu queria aprender e eu ia tomando um passo de cada vez. Aprendi a programar com 12, 13 anos de idade para fazer já uns programinhas ali. Isso porque vários amigos meus estavam conseguindo e estavam me ensinando, me dando ali os artigos, aonde estudar, aonde ler. Como eu estava aprendendo inglês na época também, tudo online, né, jogando e tal, traduzia muita coisa. Então tudo isso eu fui levando meio que autodidata e levando como se fosse um passatempo, um hobby. Quando eu tinha tempo eu queria aprender uma coisa a mais, melhorar algo. Então eu acho que nem parecia que eu estava tentando me especializar ou me profissionalizar e eu fui descobrindo muito ao acaso, assim, de ser curioso. Ou seja, meio na brincadeira você foi se descobrindo e conhecendo. Na brincadeira. E teus pais, assim, não pegavam no teu pé? Porque você falou 10 a 12 horas no computador, né? E não sei se era um computador que teus pais queriam usar, etc. Porque Não, em casa era uma muito. briga isso, né? Era uma briga, Era uma um briga. computador e daí eu tenho 2 irmãos e mais os meus pais, então, ou seja, era aquela disputa de quem ia usar. Não deve ter pego aquela fase maravilhosa da internet que era discada. Peguei. Você pegou? Você é mais novo do que eu. É aquele Eu era barulheiro. muito novinho. Meu Deus do céu. E aí quando você usava a internet, o telefone da casa não estava funcionando. É verdade. Então, ou seja, ninguém conseguia falar com você. falar. E aí o problema era que eu tinha que esperar ou feriado, ou de madrugada, ou final de semana, para poder utilizar a internet. Então, Sim. essa época era muito difícil. Mas depois começaram a ter uns planos, assim, internet a rádio, Sim. que aí facilitou um pouco. Eu peguei essa transição e isso ajudou muito. Meus pais ficavam bem preocupados no início, porque ela falava, não sei o que ele está fazendo ali, ele está no quarto fechado, no computador, sim, e a internet abre portas para 1000 coisas boas e 1000 coisas ruins também. Então, ela ficava realmente preocupada. Mas ela também achava que o mundo era muito perigoso também. Então, se eu estivesse na rua, fora de casa, tinha amigos meus, pessoas que ela conhecia que estavam indo para caminhos ruins também, estando fora de casa o dia inteiro. Então, ela achava mais interessante ou mais seguro eu estar em casa. E eu também mostrava tudo que eu estava fazendo. Eu olhava e falava assim, ó, tô jogando, tô conversando com esse pessoal aqui, tô descobrindo como é que faz isso daqui. E aí, por mais que ela não entendesse, meus pais não entendessem, eles achavam legal e interessante. Um problema foi, o meu pai, ele sempre foi professor universitário, então mais de 35 anos dando aula em faculdade federal. E eu, quando entrei na faculdade, estava nessa de fazer conteúdo, de ser gamer e tudo mais, e aí não bateu muito a ideia, e aí foi um pouco complicado. Você foi fazer faculdade do quê? Então, eu me formei em Ciência da Computação na UFV, e aí meu canal explodiu durante essa graduação também. E aí eu queria porque queria largar tudo e focar só no digital, né? Óbvio, muito mais legal. E é óbvio que seu pai não concordou. Não concordou. E, tipo, naquela época eu tinha um receio, porque eu peguei aquela primeira transição de que os youtubers realmente viraram uma profissão. Antes parecia uma molecada que estava na internet ali e ganhava um dinheiro, mas era muito distante como profissão. Sim. E aí nessa transição não existia uma base ali, principalmente dentro de games, de que, vou seguir essa carreira, isso vai me dar esse futuro, isso vai me dar os próximos 10, 20 anos de profissão dessa maneira. Era muito, esse ano você está em alta e ano que vem você pode ter sumido. Então, sim, por conta disso, eu pensei em terminar a graduação, eu terminei, e eu também tinha muita vontade de fazer um intercâmbio para melhorar meu inglês, conhecer como é que era fora do país, já que eu não tinha condição de ir morar fora, de visitar. O intercâmbio deixava isso acontecer de graça, né? Era só se inscrever no programa e conseguir ter as notas. Então, um dos motivos de eu entrar nesse curso, além de gostar muito de computadores, de internet, tecnologia, eu queria desenvolver games e eu sabia que era um jeito muito fácil de ir morar fora do país na área de tecnologia. Era uma das maiores áreas assim, para vagas de intercambistas do Brasil em federal. Que máximo. E daí como foi esse intercâmbio? Sensacional. Esse daí... Você foi pra onde? Eu fui para os Estados Unidos, fiquei morando lá em Wisconsin durante 1 ano e pouquinho. E eu morava no alojamento. Eu morava no alojamento com vários estudantes de intercâmbio de vários países. Eu dividia quarto com gente do Paquistão, com gente dos Estados Unidos, tinha gente do Japão no andar que eu morava. E aí isso abriu muito minha cabeça, porque eu comecei a ver que o mundo não era a cidade que eu morava ali com 70 mil habitantes no interior de Minas, e existe muita coisa lá fora. E eu fui conhecendo essa galera, eu fui vendo como é que era o modelo de ensino nos Estados Unidos, fui tendo a possibilidade de pegar algumas matérias que me ensinavam economia, administração, falar em público, coisas bem diversas assim, até porque como um aluno de intercâmbio eu tinha essa oportunidade de puxar essas optativas lá. E no Brasil era muito regrado a grade, e uma grade difícil de matemática, física, álgebra, geometria, era complicado no começo do curso. Então lá eu consegui abrir um pouco minha mente. Então o intercâmbio me ajudou muito a aprender inglês, mas a também entender que
o mundo é muito grande e dá para fazer muita coisa além do que você está seguindo ali na faculdade. E é que quando você tá numa cidade pequena, né, do interior, você nem tem noção disso, né? Minha cidade também tem 50 mil habitantes, Porto Feliz, né? Tem muita gente que viu matéria por aí, acha que eu moro em Campinas. Gente, corrigindo, é Porto Feliz. Né? Porto Feliz. Por isso que eu sou feliz, porque todo mundo que nasce em Porto Feliz é insuportavelmente feliz, então é isso. Mas brincadeiras à parte, quando eu tava em Porto Feliz, você nem imagina o tamanho das coisas, né? O mercado financeiro, por exemplo, também estava muito distante da minha realidade. Agora, quando você principalmente viaja, conhece pessoas do mundo todo, e quando você fala de tecnologia, inclusive, né, você percebe até o quanto a gente está sempre atrasado aqui no Brasil, né? Então, assim, todas as suas referências, imagino que de programação, tecnologia, de games, acabam sendo muito mais externas do que internas. Né? Quando eu comecei o meu canal do YouTube, uma das questões principais era que nessa época eu jogava um jogo, que era um jogo de celular muito popular, e eu pesquisava conteúdo no Brasil, e o maior canal de todos tinha 8 mil seguidores no Brasil. E ele postava vídeos legais, era um canal muito bom, mas lá fora já tinham influenciadores com milhões de seguidores fazendo vários vídeos desse jogo. E eu olhava e falava, velho, por que não chegou no Brasil ainda? Sim. Aí eu comecei a fazer. Na época eu não tinha percebido que eu tinha analisado indiretamente a demanda, a oportunidade no mercado, o público que estava ali flutuante. E eu só entrei e fiz porque não tinha ninguém fazendo e eu queria assistir. E aí deu muito certo, porque tinha muita gente assim como eu que estava procurando. E aí caíram no meu conteúdo e isso foi retroalimentando o canal e eu fui percebendo que era o jeito certo. Mas isso de morar numa cidade pequena realmente tem pontos positivos e negativos. O positivo que eu achava é que eu era muito tranquilo, né? Então eu tava lá na minha cidade, eu olhava para tudo como se, sei lá, um limite profissional ali para eu alcançar na minha vida fosse muito palpável, muito atingível. E eu tava num caminho muito legal, com um canal gerando receita em dólar numa cidade pequena, morando na principal rua da cidade, que, tipo, um apartamento aluguel era, tipo, R$600, assim. E eu falava, cara, pronto, minha vida tá resolvida. E quando eu comecei a ir pra fora do país, barato, né? custo de vida muito barato, assim, tipo, era a principal rua da cidade, assim, era muito perto da faculdade. Como chama a sua cidade? Viçosa, no interior de Minas. E aí eu olhava pra isso e falava, pô, muito legal, tô indo no caminho muito certo, porque eu tô aqui na faculdade, já conseguindo ter uma renda. Na época eu trabalhava também, durante a faculdade, eu dava monitoria de uma matéria que eu consegui muito bem pegar essa vaga de monitor. O canal complementava essa renda e eu trabalhava de assistente de rede social para uma loja de nutrição esportiva. Então eu tinha conseguido esse emprego porque na internet eu já conhecia muita gente, o pessoal sabia que eu era bom e me chamaram para trabalhar à distância, né? Eu nem morava na cidade que a empresa acontecia e fazia muitas coisas para eles. Só que isso me deixou estável e me deixou satisfeito e eu não tinha muitos problemas. Quando eu comecei a ir em evento em São Paulo, em evento fora do país por causa do meu canal, ir no intercâmbio, conhecer influenciadores maiores, conhecer empresários. Fui morar no Rio depois da faculdade, aí eu fui vendo, pô, tinha um lado ruim estar morando numa cidade pequena, porque eu estava colocando o meu limite muito abaixo do que eu acho que eu sou capaz de atingir, assim, sim, profissionalmente e também impactar pessoas e criar projetos que são impactantes. Quando eu fui para a cidade maior, eu percebi, cara, eu tô bem longe, vou ter que correr muito atrás. E aí que vira também um problema, porque você acaba, às vezes, chegando numa busca que não tem fim, né? Você sempre vai ter um limite maior e maior e maior. E uma hora você vai ter que estar satisfeito. Esse é o desafio de você ir para lugares, né, onde as pessoas são cada vez mais profissionais, né? Assim, também em Porto Feliz, a minha empresa aqui em Sorocaba, falei, chegou um momento que eu mudei para São Paulo e falei assim, cara, em São Paulo todo mundo é mais bonito do que você, mais rico do que você, mais inteligente do que você, ou seja, você é obrigado a evoluir. Você se sente horrível, às vezes é uma pressão. Você é obrigado a evoluir, mas também é muito bom, né? Porque eu acho que assim, tem um ponto que às vezes as pessoas falam sobre competição como se fosse algo sempre ruim, né? Ah, essa pessoa é muito competitiva e tudo mais. Mas a competição, ela é saudável quando existe uma comparação para que você evolua. Então, não óbvio para que você tenha aí sempre buscando algo inatingível, mas para que você entenda que, pô, se o Bruno conseguiu, eu também consigo. Com se a Carol conseguiu, eu também consigo. Então, ou seja, que você tenha uma comparação para que você mesmo destrave esse limite que você achou que tinha e que você não tem, na verdade, né? Então, conhecer, por exemplo, quando você fala de conhecer um canal de milhões lá fora, falando de um jogo, e daí você fala, pô, eu posso fazer isso aqui. Então você pega uma referência de alguma coisa, você se compara com aquilo e você fala, eu sou capaz também de fazer, né? Não, sem dúvida. É um caminho sem volta, né? Daí muda pra cidade grande e você acaba... Tem que só tomar cuidado porque realmente não tem limite. Então uma hora isso pode até te prejudicar, te trazer uma certa ansiedade, tem que entender o seu tempo, tem que respeitar o processo. Já se sentiu muito ansioso com tudo que você foi impactado? Muito, porque tudo é muito você parece muito acelerado. calmo.
Eu pareço calmo, mas eu tenho meus pensamentos. Que é aí que mora o perigo, né? A cabeça que não para. Não para, e a gente tem que tentar se manter calmo sempre. É uma rotina muito acelerada. Quando você fala de internet, de games, é uma indústria que é acelerada por si só. Então todo mundo é muito conectado, todo mundo é muito criativo, é muito inovador. Então você tem que estar sempre na crista da onda, assim, é complicado. E você tem alguma rotina, alguma coisa que você faz para você manter a tua mente mais sadia perto de todas essas abordagens aí o tempo todo que você tem? Com certeza, tem que ter, é essencial, né? Porque se você fica naquela rotina de acordar, só trabalhar e dormir tarde e não se preocupar principalmente com a sua saúde ou com a sua saúde mental, né? Física e mental, você não vai conseguir trabalhar em alta performance. Você vai deixar coisas passar, coisas importantes, não vai conseguir se concentrar, não vai ter foco. Eu percebi isso do jeito ruim. E aí eu comecei a me policiar um pouco mais. Tento treinar pelo menos 4 vezes da semana, então faço musculação, cardio, comer bem, então dieta é muito importante para mim. Tem hora que, claro, a gente dá uma fugida, mas eu tento comer limpo, tipo, não exagero em açúcar, não bebo refrigerante, fritura e tudo mais. E principalmente também eu tento me informar e aprender mais sobre a mente. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu faço terapia, mas também leio livros, vejo canais do YouTube que trazem situações que são generalizadas no mundo e que às vezes a gente não tem conhecimento que existe um método e um processo para sair de problemas que a nossa mente coloca a gente às vezes. É mesmo porque a gente não tem nada de autoconhecimento nem quando é criança, Nada. nem quando tá na faculdade, em nenhum momento, na verdade. E você falou uma coisa, né, reforçou aqui, que você faz terapia. E é raro você encontrar, primeiro, homens e jovens que acham normal, né, que entenderam o poder que uma terapia tem, ou um coach que seja, né. Então, sabe que aqui na Atom a gente tem uma psicóloga, que é a nossa querida Priscila de Souza, que também é uma performance coach, e daí a parte do coach é mais fácil da gente convencer os traders. Sim. É muito mais simples. Quando a gente fala, olha, tem um módulo de mindset aqui com a nossa performance coach. Quero fazer. Aí, beleza, terapia. A pessoa quer. Não sou maluco. Não sou louco, por que eu vou fazer terapia e não sei o quê, não. Então, ou seja, tudo também é o jeito como você comunica. Porque a maior parte do nosso público ainda são os homens, a gente mudou bastante isso com a comunicação que eu venho fazendo aí com a mulherada, mas a gente ainda sempre teve um fluxo muito maior de homens no mercado financeiro. E daí quando você fala, principalmente o jovem, ele fica meio receoso. Por quê? O que você acha que está de errado na minha vida, né? E você falou com uma naturalidade, isso também mostra muita maturidade, né? Foi... Como tudo na minha vida, eu tive que descobrir sozinho, né? A gente não tem essa informação quando a gente é criança na escola. As famílias, principalmente em cidade pequena, não têm acesso a esse tipo de ajuda, de auxílio. Então acaba tendo um preconceito de realmente isso. Se eu faço terapia é porque eu tô com algum problema, eu sou maluco, e não é exatamente assim. Quando eu tive situações de muita pressão na minha vida, eu percebi que existem profissionais muito qualificados que passaram e viram situações como a minha centenas de vezes na vida e tinham ferramentas que poderiam me ajudar. E eu tive um certo receio num primeiro momento de encontrar um terapeuta, de ir fazer ali uma primeira consulta. E isso eu consegui resolver através de algumas plataformas hoje que permitem você escolher online, fazer uma consulta online com o terapeuta e testar muitas opções. Então eu testei uns 3 ali profissionais de dentro de uma plataforma e eu consegui encontrar um que tinha um fit muito grande com o que eu precisava. E depois disso eu percebi que às vezes, se você não gostou de quando você fez terapia, pode ser que você não tenha encontrado um profissional, não tenha dado um match com o terapeuta. E aí, isso me ajudou muito, assim, é sensacional. De novo, a tecnologia colaborando pra caramba em relação a isso, né? Você sabe que até, eu acho que é o famoso Tinder, né? Então, ou seja, de você conseguir dar match, conectar. Essa é uma das coisas que eu falo que falta, não só pra terapia, pra coach, eu ainda acho que é uma ferramenta que até provoco um grande amigo que tem um Instituto Brasileiro de Coaching, que é o José Roberto Marques. Ele falou que você forma coach pra caramba, você tem que ter essa, entre aspas, essa ferramenta parecida com o Tinder pra as pessoas poderem encontrar coaches melhores. Mas a provocação até é pra você fazer negócios. Se todo mundo colocasse, se você conhecesse de alguma forma as pessoas antes de você se conectar com elas, a gente perderia muito menos tempo, né? Óbvio que é divertidíssimo conversar, conhecer as pessoas presencialmente, mas, pô, a gente vai fazer negócio. Igual lá no Shark, a gente não sabe quem são essas pessoas, de onde vieram, quais são os valores, etc. Acho que é um caminho aí que a gente vai avançar cada vez mais com a tecnologia para poder ajudar as pessoas a se conectarem com pessoas que fazem sentido, né? Sem dúvida. Hoje, as portas que isso abre são incríveis. Assim, olha, eu penso no passado, você tinha que esperar, tipo, meus pais, assim, esperar você encontrar uma pessoa
presencialmente para avisar de algo que você viu, ensinar algo que você aprendeu, perguntar se a pessoa topa fazer um projeto. Sim. Isso no telefone já era raro na geração passada. E hoje em dia você literalmente, igual eu tenho sócios que moram no Canadá, o cara não fala português, nunca tinha pisado no Brasil, hoje é meu sócio. Eu tenho sócios que estão na Europa. Então, assim, Sim. investidores que estão investindo no mercado asiático e de repente estão olhando para a América Latina e a gente se conecta. Então, tem que saber aproveitar, né? Não tem jeito. E hoje tem inúmeras ferramentas, tem que até tomar cuidado, né? Que senão você passa o dia inteiro no WhatsApp e eu brinco agora que o WhatsApp virou terra de ninguém, né? Porque manda um monte de mensagem e as pessoas querem velocidade na resposta, né? Então, essa é outra coisa você vira que... refém, né? Tem que... Não é como se fosse a atenção que você dá na vida real e que você daria em uma sala com colegas de trabalho ali no WhatsApp. Não exige... Aliás, ela exige, mas não deveria exigir essa agilidade de resposta, né? Tá tudo bem você demorar 1, 2 dias para responder algo que não é urgente. Você não precisa de receber... Pelo menos eu recebo centenas de mensagens todos os dias e tá a par de responder em 5 minutos, senão eu não gosto da pessoa, não tô dando valor para a oportunidade. Exato. Isso acontece bastante. Direto, a pessoa falando, você não tá dando valor, você não viu o quanto isso é uma oportunidade para você, etc. O melhor de tudo é quando as pessoas me abordam falando assim, eu tenho um projeto aqui para você ficar multimilionária. Cara, já começou errado. Exato. Ganhar dinheiro a gente já ganha. Eu não tô falando isso com arrogância. Eu tô falando que eu não vou parar para entrar num projeto ou para dedicar um tempo para algo que é só para ganhar dinheiro, né? Então acho que assim, qual é o impacto, qual é o problema que você resolve, etc. Ainda existe também, né, um equívoco de buscar um investidor sempre tentando convencer ele pelo lado financeiro. Né, e dependendo, óbvio, do investidor, ou se você está procurando um fundo, é isso mesmo que ele vai olhar, é o lado financeiro. Agora, quando você está procurando pessoas, é o que ela está buscando. Putz, o Bruno aqui é do mundo dos games, da tecnologia, etc. Vou oferecer aqui uma rede de padarias pro Bruno. Pode até ser que esteja tudo ótimo, né? Mas não vai fazer muito sentido, né? Eu vou olhar e nem vou conseguir entender muito, então... E vai ficar até refém do que eu te falar, né? Então, é essa questão de conectar, de achar as pessoas certas e o que as pessoas querem também para a vida delas. Então, pô, faz sentido isso para você? Eu lembro até da nossa primeira conversa, né? Quando você foi entrar no Shark. Uhum. Então, liguei aqui pro Bruno e falei, pô, se você precisar de qualquer coisa, vamos bater um papo e etc e tal. E daí ele falou, olha, você tem alguma mentalidade em relação à educação? O que você está fazendo na educação? Eu tenho super interesse nisso e tal. Porque a Atom é uma escola, né? E eu sempre vi, assim, como a programação, como os games, eles colaboram muito com a educação. Inclusive, eu fui fazer mestrado em Educação e Tecnologia e o que mais se fala dentro do mestrado é sobre o poder dos games. Porque você não ensina ninguém a jogar videogame. Claro, você pode desenvolver as técnicas, mas, pô, você não vou entregar a idade, né? Mas você pega o Mario e você vai jogar. É intuitivo. Então, o game ajuda muito, né, no desenvolvimento. Porque o brasileiro, vamos confessar, pouquíssimas pessoas são que nem você, que vão lá e vão gastar 10, 12 horas estudando todos os dias. A maior parte dos brasileiros não gosta de estudar. Não lê nenhum livro por ano, né? Então, assim, e você não vai mudar essa cultura da noite pro dia. Você precisa encontrar outras formas de ensinar, de levar aquele conteúdo. Facilitadores, né? Exatamente. Que aconteceu com os streamings, que aconteceu com os conteúdos, não só de vídeo, mas dos games, do desenho animado e etc. Então eu sempre vi como isso poderia agregar. Até que desenvolvi o game aqui, que é o Traders Life, para ensinar o mercado financeiro de uma forma mais leve. Foi o primeiro movimento que a gente fez. Tem tipo um jogo? É um jogo. Pô, legal. Vou te mandar para você testar. Porque, obviamente, para você me dar todos os feedbacks aí de como a gente melhora isso. Mas ele, às vezes, o simples, né? Então, um gráfico ali, um simulador. O primeiro gamezinho que a gente fez foi isso. Era literalmente a bolsa, só que os números da bolsa real, só que fictício, e as pessoas apertavam 2 botões, comprar e vender. Então elas entendiam a dinâmica do mercado através disso. Legal. E volta naquele ponto, né? O simples sempre vence. Você sempre tem formas mais inteligentes de você desenvolver aquilo. Agora, conta uma coisa pra gente aqui. O que mais te dá prazer hoje em dia, né? Porque hoje você tem várias empresas, né? Não só uma, não é o teu canal no YouTube, né? Sim, então você sim. foi desenvolvendo um grande ecossistema. Conta um pouco do ecossistema e o que mais você vem se dedicando. Então, o que aconteceu foi basicamente o seguinte. Olhando para a oportunidade como criador de conteúdo, foram passando os anos e eu fui enxergando alguns problemas também naquilo, né? Principalmente de longevidade da carreira e de problemas com as redes sociais e como que um criador pode se manter relevante, ele deve se manter constante e ser refém de um algoritmo, e ser refém de uma frequência, e como que isso fecha portas, talvez, do criador estar fazendo outros movimentos no mercado que são importantes. E aí, pensando em como escalar isso, a gente decidiu fazer a Loud, isso em 2019,
Eu já tinha uns 8 anos como produtor de conteúdo, né? E aí a gente decidiu fazer essa empresa, que ela é uma marca focada em gamers e também lifestyle para a geração Z, público jovem. E um dos principais pilares, uma das principais verticais ali dentro que a gente tem é a de competição. Então, através da competição, a gente gera paixão, reconhecimento, fanbase, para uma marca se tornar relevante dentro dessa cultura. Assim como a Nike se posiciona dentro de esportes tradicionais e é relevante na cultura dos atletas, dos esportistas tradicionais. Então a gente olhou isso como oportunidade de escalar, né? Eu não era mais a minha cara num conteúdo, eu não era mais um produtor só com um canal, mas uma rede de oportunidades onde existia um time competindo por esse campeonato, mais um núcleo de influenciadores produzindo conteúdo em um canal do YouTube. E campeonatos aí são várias modalidades, assim como existe basquete, vôlei, tênis, existe League of Legends, Valorant, Free Fire, que são jogos variados, modelos totalmente diferentes e públicos totalmente diferentes. Tanto faixa etária, classe social. Então eu falei, pô, isso expande muito o meu alcance. Eu não preciso de me desdobrar em horas do dia, porque todo mundo tem o mesmo limite e a gente constrói uma operação que é escalável. Isso deu muito certo. A gente teve um resultado incrível nos primeiros anos. Em 2019 mesmo, a Loud foi o canal do YouTube que mais cresceu no mundo todo. E aí depois entrou a pandemia e a gente continuou essa crescente, aumentando a nossa base. Também o número de pessoas em casa, né? Isso também favoreceu vocês? A pandemia foi uma das piores coisas que aconteceu no mundo, assim, nos últimos anos. E levou todo mundo para dentro de casa. E todo mundo em casa, sem escola, no início nem tinha escola online, estavam se adaptando ainda. As famílias em casa, o streaming se popularizou muito. E para jovens, os jogos. Então trouxe muitos jogadores para jogar e esses caras que estão assistindo, eles gostam de acompanhar conteúdo sobre temas que eles estão passando o dia, né? Então eles foram ver a Loud estava ali pronta para receber essa onda de novas pessoas ali e a gente se tornou uma marca realmente muito relevante para essa geração. E aí com essa oportunidade, com isso dando certo, a gente conseguiu trazer anunciantes, patrocinadores, parceiros, investidores e isso foi se desdobrando em outras oportunidades. Ah, beleza, a gente tem um time, a gente tem essa operação aqui que agencia influenciadores dentro da área de games, criadores de conteúdo. A gente pode começar a olhar para esporte tradicional, a gente pode ter embaixadores que são atletas, por que não? Um cara que ele é jogador de futebol, ele joga game também, porque esse cara, além de impactar pessoas através de uma marca esportiva, não impacta através de uma marca gamer também. E esse investimento, esses patrocinadores que a gente conseguiu trazer, ajudaram a gente a investir em novos projetos, novas empresas, oportunidades de fazer uma agência focada em atender marcas só dentro do setor gamer. Então, isso foi sendo bem legal. E hoje em dia a gente tem experimentado muito mais. Então, tecnologia, tentamos desenvolver games também, focados em celular, né, jogos mobile. Vocês têm uma área de desenvolvimento? Sim, a gente teve essa área, hoje em dia a gente não tem mais. A gente está experimentando agora mais com plataforma, mas a gente tinha desenvolvimento de games e agora desenvolvimento de plataforma. Legal. E quando você fala de plataformas, o que mais focada? No mundo do game ainda? No mundo do game. Vou falar umas coisas que a gente fez, algumas que a gente está fazendo que a gente não divulgou ainda, mas no passado a gente fez uma plataforma de fidelidade focada para os nossos seguidores. Então, um problema que a gente olhava muito era que as redes sociais não entregam o relacionamento direto com a pessoa que te segue. Ele é um número na sua rede, você sabe qual que é a demografia da sua base, qual que é a idade geral, mas você não sabe qual seguidor tem aquela idade, de onde que ele é, qual que é o interesse dele, o que ele acompanha. Então, nessa plataforma de fidelidade, a gente conectava todas as redes sociais que ele quisesse conectar e a partir das APIs a gente traqueava todo o relacionamento dele com a nossa marca. Então, se ele assistia uma live de um influenciador da Loud na Twitch, ele ia sendo pontuado e gamificado como se ele fosse um fã interessado em Twitch, ganhava prêmios com isso, benefícios, e a gente sabia que ele era um dos fãs fiéis da nossa marca porque ele estava assistindo o influenciador X, a gente tinha dados reais, né? Dado é muito poder hoje em dia e as plataformas, as mídias sociais hoje não oferecem isso para os criadores de forma natural. Eles guardam os dados para eles poderem monetizar com o anunciante, vender. Sim, para te vender, inclusive. Para te vender de volta. De volta o teu fã ali, o teu seguidor, né? Então a gente fez essa plataforma e foi muito boa, funcionou muito. A gente conseguiu fazer um onboard ali em mais de 200 mil pessoas em alguns meses. Uau! Distribuímos R$1 milhão em premiação. Então a galera interagindo muito com a marca, a gente dava um fone de ouvido, a gente dava um teclado, dava um convite para evento presencial. E era na época que a gente conseguia fazer itens colecionáveis, era muito popular a parte de Web3, de NFTs, tudo mais. Então a gente uniu tudo isso, deu muito certo. Aconteceu que a gente era refém de APIs de plataformas, né? E aí, por exemplo, o Elon Musk chegou no Twitter e falou, beleza, quer usar minha API agora? Você tem que pagar X
se quiser usar a quantidade de dados tal. E aí isso inviabilizou algumas partes da plataforma e é por isso que a gente está pivotando agora para algo que a gente acha que é mais sustentável e que vai também ser mais escalável. Legal, show de bola. E conta um pouco pra gente dos times, né? Como que funcionam os times? Quantos times tem dentro da Lounge hoje? Não, legal. Hoje, depois de 5 anos de empresa, a gente está com 6 times, são 6 lineups, a gente fala lineups, né? E a gente tem jogos de computador, jogos de celular, lineups mistas, lineups inclusivas, que tem jogadores não binários, trans, mulheres. Legal. Então hoje já rola essa diversidade, né, de modalidades para públicos diferentes e com jogadores também que queiram participar em tipos de jogos diferentes. E cada grupo desse tem mais ou menos quantas pessoas? 4, 5. 4, 5 pessoas, o time, mas tem a comissão técnica. Tem treinador, fisioterapeuta, analista, tem toda... É quase como se fosse um esporte tradicional, mas voltado para o game. Porque se for ver, primeiro que são muitas horas se dedicando, né? Inclusive muitas mais horas do que um esporte tradicional. Você não vai jogar futebol 8 horas. Exato. A rotina de treino é muito mais intensa mentalmente do que fisicamente, mas... E quando você fala, por exemplo, de fisioterapeuta, imagina, porque você fica num movimento ali, tipo, por exemplo, vai jogar no computador, você vai ficar sentado muito tempo. Se você não fizer alguma coisa, você vai ficar todo torto, né? Você está lidando também com partes do seu corpo que não foram feitas para serem tão usadas igual quando você está jogando em alta performance. Então ele tem que movimentar rápido ali. Se é um jogo de celular, ele está movimentando o polegar extremamente rápido durante horas e horas e horas. E é muito comum ter atleta de 17, 18 anos com tendinite, tendo que fazer uma recuperação grave, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado. E daí eles têm que desenvolver, assim, imagino que também tenha uma rotina de treinos normais, tipo academia, de outros exercícios. A gente incentiva tudo isso, a fisioterapia ajuda muito nisso, recorrente, incentiva a musculação, treino físico, psicólogo, a gente tem todas as modalidades, então tudo isso é importante para chegar na final de campeonato e conseguir entregar e ganhar. E os times, eles ficam alocados? Eles moram em algum lugar ou eles ficam na casa deles? Porque eu já vi casas só com os times, né? Não, a gente popularizou muito essas questões de game house, né, no Brasil. Então, acontecia lá fora, no Brasil já tinha algumas, mas a gente explodiu o modelo porque a gente trouxe as game houses com conteúdo. Então rolava um reality show ali da galera treinando, jogando. Legal. Se desenvolvendo, fazendo amizades, passando por problemas também, né? Brigando também. Brigando também, passava. E aí isso popularizou muito o modelo, só que hoje em dia a gente achou um modelo híbrido, que é basicamente o seguinte, a gente tem um escritório em São Paulo, as pessoas moram próximas àquele escritório e eles vão treinar todos os dias. Então eles chegam 10 da manhã. Mas eles acabam tendo a privacidade deles. Tem a privacidade deles, então pode morar com a namorada, né? Pode morar com a família, se preferir, pode ter pet, tudo mais. E na hora de trabalho é hora de trabalho. Então chega lá, separa, treina, tem hora do psicólogo, hora da fisioterapia, e hora do treino tático, hora da análise. Então rolam muitas coisas e chega ali no final da tarde, eles podem voltar e ficar tranquilo. Vários deles optam por voltar e na hora do lazer jogar mais, mas a hora que tem que estar focada ali é na hora que a gente está trabalhando no escritório. E a gente tem algumas lineups, né? Uma lineup no caso que mora nos Estados Unidos. A gente compete em um torneio que acontece lá, então o time tem que morar lá o ano inteiro para estar competindo presencialmente lá. Uau, que máximo. Mas eles eram daqui ou não? Eram. A gente competiu um ano no Brasil e aí a gente conseguiu ganhar o campeonato. Nesse ano, inclusive, a gente ganhou o Mundial desse jogo, foi super legal. E aí no ano seguinte eles anunciaram um modelo de franquias, que é onde tem uma liga que acontece em regiões principais como a das Américas, Europa, Oceania. Então essas franquias juntam os melhores times da região para competirem ao longo do ano naquela cidade escolhida, né? E a das Américas é em Los Angeles. PH, imagino que, assim, esses atletas, em geral, eles são jovens, né? Bem novos, assim. Como que você convence os pais, né? Porque, assim, aqui na ATA a gente passou por esse processo, quando entrava um trader para nossa mesa, né? E tinha 17 anos, tal. Vinham os pais me conhecer, ou conhecer o escritório, falando, não, porque meu filho não quer nem fazer faculdade, porque ele vai trabalhar no mercado financeiro e tudo mais. Eu já tomava um certo cuidado. Eu falei assim, não falei nada disso. Vamos deixar muito claro que vai fazer faculdade sim, e você tem tempo para fazer, porque no nosso caso a gente não precisa de 8, 10 horas, né? É um pouquinho mais dinâmico ali o horário do trader. Óbvio que precisa horário à noite estudar, tem que ter uma rotina, tem que se dedicar e etc. Mas existe um preconceito, assim como existe um preconceito ainda na profissão gamer, né? Eu acho que já está bem popularizada, mas os pais, principalmente os mais tradicionais, Sim. Tem essa... Como que convence os pais? Como que é esse trabalho aí? É uma barreira geracional, né? Porque é difícil você querer que eles entendam o que é a realidade de um atleta de esportes eletrônicos, sendo que não existia na época deles. Então,
é até injusto querer pedir e cobrar isso. Aí eu falo muito isso. Então você tem que educar, tem que evangelizar dentro da sua casa o que é aquilo. E hoje em dia para a Loud é muito fácil, porque a gente está muito exposto, a gente tem muito case, a gente tem muita história. Qualquer um que olhar e pesquisar na internet vai falar, não, é coisa séria, as notícias estão dizendo isso, dá para eu acompanhar em qualquer lugar a reputação desse trabalho e dessa profissão. No começo era difícil, então no começo aconteceu muito de ligar para a mãe de jogador e ela falar, pega, não sei quem é você, não sei o que é Loud, não sei o que é esse jogo aí, só vou te falar uma coisa, minha filha não vai para São Paulo para trabalhar na sua empresa, morar sei lá onde, fazer sei lá o quê. Então acontecia isso, e isso até histórias engraçadas de jogadores que perderam a oportunidade e depois voltaram e conseguiram ter a oportunidade depois que deu certo. Porque o pai... Depois que deu certo, né, é mais fácil de aceitar. Ah, sim. Então o difícil é conseguir explicar para sua família e mostrar quais são os pontos positivos, os pontos negativos, ser aberto com isso. E eu acho que também levar um plano, né? Você tem que levar um plano que é assim, pô, eu vou tentar isso, mas se não der certo, eu tenho um plano B, eu consigo voltar e terminar a faculdade, ou entrar numa faculdade, então eu tô com 17 anos, deixa eu tentar um ano aqui, ver se eu consigo algo que eu gosto, que eu sonho em fazer. Eu acho que faz parte disso, sabe? Eu recomendo fortemente que todos os gamers aprendam o mercado financeiro, porque vocês fazem algo muito mais difícil. E é a mesma lógica, é tomar decisão rápida, né? Então, quando você aprende a estratégia, e você tem como fazer isso paralelo, né? Eu tenho falado e eu acho até curioso isso, porque é uma pessoa que já joga videogame, quer ter uma renda extra, um plano B, o mercado financeiro ele encaixa perfeitamente. Primeiro, porque você não precisa estar fisicamente em lugar nenhum. Segundo, porque você já são habilidades que você treina o tempo todo, que é a tomada de decisão, a estratégia, se cuidar, se alimentar direito, dormir direito, etc. É muito parecido, só que com a vantagem de você poder fazer menos horas, então daí você continua se dedicando mais horas ao teu principal, que é ali jogar, mas você consegue ter uma renda que inclusive ajuda, entre aspas, aí os pais entenderem. Eu já até fiz várias reuniões aqui com gamers que eles fizeram essa estratégia, digamos assim, para dentro de casa. Falando, não, beleza, eu ganho dinheiro também com o mercado financeiro enquanto eu estou fazendo isso daqui, e acaba complementando. Não, isso é importante. Eu acho que a gente tem um passo, conhecendo assim, lidando com eles, que é o principal, assim, é explicar antes educação financeira, né? Porque a gente está num nível onde a pessoa é extremamente capacitada e apta e se dedica tanto para aprender a ser o melhor naquele jogo, que poderia tirar um pouquinho desse ímpeto aí para aprender a cuidar do dinheiro que vai ganhar por jogar esse jogo. E ganha-se muito bem, né? Quanto que ganha um atleta em média, assim? De tanto a tanto, mais ou menos? Vou tentar fazer porque varia muito. Por exemplo, vou dar todo o panorama. O cenário se você joga um jogo que é, por exemplo, de celular, o público-alvo daquele jogo vai ser um público que não tem um PC, não tem um videogame. Então é um público mais de baixa renda. E por isso os patrocinadores, sabendo disso, vão investir menos na liga. E também os jogos vão lucrar menos, porque o cara que tem um PC ou um videogame, ele vai comprar um jogo de 300, 400 reais, ele vai comprar um item cosmético no jogo de 100 reais, não vai se importar, ele já tem um ticket mais alto para gastar. Então, consequentemente, por causa desse ecossistema, o salário do jogador vai ser mais alto, do cara que joga e compete naquilo. Olhando hoje, eu vou falar números públicos que são, né? Se você olha um jogador dessa modalidade que compete lá nos Estados Unidos, o time que mora lá, tem um menino de 17, 18 anos ganhando mais de R$1 milhão por ano. Então, tipo, nada mal sair sem nem ter faculdade, ter entrado em nada e no final do ano ganhar R$1 milhão. Mas a realidade é um número muito pequeno de jogadores que vai conseguir estar jogando numa liga dessa e ganhar a premiação e ter um pagamento de uma organização que dá uma estrutura boa. Então isso é complicado. No geral, eu diria que jogadores de esportes vão ganhar entre 5 a 30 mil reais no Brasil. Bacana. E isso é o que o jogador ganha, né? Porque daí você ganha uma parte e o jogador uma parte? Como que funciona o time? Eu pago esse jogador essa parte, Você paga? Ah, entendi. E aí, para ganhar, a gente depende de patrocinadores, de premiação de campeonatos, de subsídio de ligas, de parcerias estratégicas. Mas, por exemplo, da premiação ele vai ganhar também tipo um bônus? Tem isso. A gente combina dependendo da modalidade, dependendo dos jogadores, da premiação também do valor, mas normalmente hoje na empresa, no começo a gente fazia que a premiação era 100% do jogador, a gente não se importava muito com isso, mas aí começou a ficar um pouco insustentável. E aí hoje, dependendo da modalidade, a gente compartilha entre 50% e 80% da receita de premiação. Legal. E ele tem então, quando você fala do 5 ao 30, é um fixo que a tua empresa está investindo nele. Exato. Então, ou seja, ele tem uma garantia, ele precisa literalmente só cumprir ali a rotina de... performar. E se ele ganhar, ele ganha mais. Que bacana. E tem patrocínios também, né? Que o jogador individualmente pode atrair patrocinadores. E isso pode ser uma receita maior do que o próprio pagamento dele.
Sensacional. E falando ainda um pouco de jogos, né, dos times, etc., assim, um dos mais populares é o esportes, né? Quando você fala principalmente futebol e etc. no Brasil é muito forte, né? Sim. E daí esses times, como que você vê isso? Tem ainda muito campo para crescer, já tá no auge? Como que a gente vê esse movimento? Os times de esportes. Eu acho que assim, para ser comparado a um modelo de esporte tradicional ainda falta muito, né? Porque se você olha para um jogo, quem é dono do jogo é uma empresa. Então a empresa desenvolve o jogo, então ela é dona do esporte, ela é dona do campeonato, ela é dona de tudo, ela que dita as regras. Então você acaba ficando um pouco refém. No futebol, você sendo dono do seu time, você acaba tendo uma liberdade de direito de transmissão, de venda de bilheteria, porque você tem a sua arena. Então, existem muitas coisas que ajudam muito a impulsionar esse modelo que no game ainda não tem. Então o game começa a caminhar para isso com parcerias que esses jogos têm feito com as organizações de venda de itens dentro dos jogos. Então eles têm ali, assim como um time tem uma arena presencial e vende ticket, né, todo jogo, o time de esportes ele tem uma arena no digital, uma lojinha no digital, e dentro do jogo pode ter uma skin lá, um item da Loud, e quando alguém compra no jogo eu ganho um percentual disso. Que daí a gente se torna escalável. Todo nosso fã pode entrar naquele jogo, comprar um item e eu ganho um percentual disso mesmo não tendo nada a ver com o desenvolvimento daquilo. Eu só impulsionei, eu só divulguei o material. Então eu acho que vai demorar alguns anos para isso acontecer. Com relação a números, assim, o engajamento do Brasil é absurdo. Hoje, se você compara uma Loud com times de futebol tradicional, a gente só perde tipo do Flamengo em número de redes sociais combinados, mesmo os caras tendo 200 anos de história, a gente tem 5, porque o digital é muito forte, né? E eles, o físico, o real ali, o hereditário é muito grande também. Então a gente tem essa vantagem, só que isso não monetiza proporcionalmente igual um time de futebol com o mesmo número de seguidores. Então existem algumas barreiras, mas com certeza todo mundo que está nesse cenário vê que no futuro, quando a geração que hoje está participando e está construindo isso forem tomadores de decisões, forem pais, forem mães, a gente vai ter como tradicional ir num campeonato de game, assistir um campeonato de game, e o futebol vai estar lá, eu acredito que o futebol vai estar lá ainda, o esporte vai estar lá ainda, só que o game vai crescer muito ainda. O presencial eu também acredito que nunca vai morrer, né? Ainda mais não morre. Você vai num estádio, né? Cara, eu fico impressionada, né? Eu sou palmeirense, estava inclusive no Não, a Palmeiras. gente sabe que você participa muito lá, né? Não, e daí o Vasco me levou por causa do Casemiro, né? sabendo. O Casemiro reagiu, né? No Shark, eu bati um papo com o Casemiro e contou que ele era vascaíno. Ele corneta muito. Nossa. Ele corneta e esportes também. Aí ele fica falando, pô, PH, leva esse time aí, investe nos caras pra ganhar o Mundial, pra ganhar lá fora. Aí o pessoal vem e fica maluco. Então o Cazé... E daí vai na sua rede social pra vai, falar. e aí bota pressão. O Cazé, ele gosta. Cara, e é impressionante. Eu fiquei, assim, alucinada com... Primeiro, a história do Vasco é muito bonita, tem que tirar o chapéu, né? Fez agora 100 anos, né? Eles fizeram a comemoração da camisa negra, né? Que foram os primeiros a bater de frente com isso, fazer a carta histórica, etc. Então, uma história muito bonita de inclusão. Mas eu fiquei impressionada indo na Série B, eles gritando igual o final de Copa do Mundo, assim. Muito apaixonados, né? Estádio, né? Então, e é emocionante, né? Tem coisas que não vão mudar. Não muda. Emocionante você jogar videogame, mas você ali tá sozinho, né? Tipo, gritando, você não tá... Não, eu já fui Hoje em você tá campeonatos... falando com algumas pessoas, né, Eu já fui em jogos de futebol e campeonatos de esportes. E é um pouco diferente, porque no campeonato de esportes você sente que você faz parte de um grupo muito mais seleto de quem gosta de uma coisa que é nichada ainda. Então Sim. você se sente parte de uma comunidade e você tá ali meio que no seu rolê. Enquanto no futebol é o futebol, todo mundo sabe o que é, todo mundo tá lá todos os dias, mas não rola uma paixão às vezes até que cega ainda, como é no futebol dentro dos games. Então, no game você não vê briga em torcida, Sim. você não vê cobrar jogador, quebrar o carro do jogador na rua. E eu acho que isso não deve ter nunca, não deve acontecer nunca. Uma coisa é dentro do trabalho, você cobrar, você pode pedir mudanças em redes sociais, você pode ir na diretoria e falar algo, mas na violência nunca vai resolver nada. Então, Claro. Eu gosto que games não tem isso, mas não tem aquela paixão do cara ir em todo jogo e chorar todo jogo se o time perde. Então eu acho que isso é algo que o futebol constrói ao longo das gerações e o game precisa chegar lá. Mas somos brasileiros, a gente precisa de muitas emoções, então por isso que a gente O brasileiro sofre mais gosta de emoção, de né? sofrer. Putz, eu tava lá no jogo do Palmeiras e do Boca, eu sofri pra caramba. Nossa. Sentada, inclusive, atrás do gol, onde tudo aconteceu. Nesse dia eu fui no camarote da Veloy, né? Eu sempre vou num outro camarote do Thiago. E eu tava bem atrás desse gol. Daí foi o gol do Boca, o gol do Palmeiras e todos os pênaltis. Só que o pior de tudo é que já nos pênaltis eu já sabia que ia perder. Já né? sabia, já sentia? Não é
que sentir, é estatística mesmo. O É goleiro mesmo? do Boca era muito bom. Nossa. Esse é o problema. No mundo dos games é meio parecido também, né? Você tem Muito. muitas ferramentas para ter estatística, para entender Tem. qual a performance que você pode o ter, game né? é muito sistemático, então toda rodada que começa ali, você tem um método de se adaptar às situações para conseguir ganhar. Sim. E é claro que o outro time vai tentar se adaptar também, então vai ficar essa guerra mental ali de quem vai ser melhor. E com relação ao que você falou, eu já passei por um momento muito complicado também, né, que foi ano passado, estava lá assistindo no Ibirapuera, o ginásio do Ibirapuera, uma final do campeonato internacional, era a Laude contra um time europeu, e os caras eram melhor de 5, né? E aí, as primeiras 2 partidas, os primeiros 2 mapas, o outro time ganhou. Então, tava 2-0 já, se ganhassem mais um. A gente já perdia, todo mundo desanimado. E a gente começou a crescer. Buscamos 2-1, 2-2. Aí, no último, no decisivo, de quem ganhasse realmente ia ser o campeão do primeiro campeonato daquele ano. Eram de 13 rodadas cada um desses mapas. Tava 11-3 pra gente. Então, se a gente fizesse mais 2 pontos, a gente ganhava. E eles viraram. E a gente perdeu. Eu ia falar pô, eu tava esperando você falar que você ganhou. Uma história de superação, né? Foi uma história de aprender a lidar realmente com a derrota e a decepção, porque pra gente foi uma conquista, que o time era um time muito novo. A gente tinha trocado 2 jogadores, estava testando o nosso primeiro campeonato. Então, a gente não imaginava nem chegar na final. Mas já que chegou, e a gente conseguiu chegar naquele último, faltando 2 pontos, todo mundo esperava que ia ganhar. E aí, perder foi muito triste. E na arena, daí a gente via a galera chorando. Parecia um clima de enterro, assim. Tava muito triste. Quando você chega muito perto, né? Essa sensação é horrível mesmo, né? É. Mas essas viradas, teve recente também do Palmeiras e Botafogo, ficou histórica, né? Porque geralmente você vê isso na Europa, tipo 3-0, virar pra 4-3. No último minuto, ninguém imaginava. Porque também mexe exatamente o que a gente tava falando sobre o psicológico, né? Você começa perdendo, tá 3-0, chega um ponto que até o jogador fala, como que vai buscar, né? Então você tem que ter muita garra, às vezes, né? um estalo ali faz virar uma bola de neve e você conseguir. Essa mentalidade faz muita diferença no game. E como faz pra depois os jogadores, né? Tipo, pô, depois de uma derrota dessa, imagina que vocês fizeram um baita de um trabalho ali de mindset na galera pra voltar, né? Porque no outro dia começa tudo de novo, né? Foi muito legal isso, porque o nosso time era um time muito novo. A gente estava testando 2 jogadores que nunca tinham jogado no campeonato internacional. Então, chegar na final foi uma conquista. E aceitar que realmente chegar na final era muito bom. Claro que ninguém gosta de perder, todo mundo quer ganhar. Mas visto que aconteceu, olha o lado bom da situação, o trabalho do psicólogo, do coach, do time todo, se unir, entender que realmente erraram, mas no final é positivo, o aprendizado. A derrota te ensina muito mais do que a vitória. Na vitória, muitas vezes, você comemora e você acha que você é o melhor. Você não para olhar o que você poderia ter feito melhor. Agora, na derrota, você não vai esquecer e você vai tentar fazer diferente. E isso se provou. No final do ano, depois de toda a temporada de competições, a gente foi para mais um Mundial com esse mesmo time. E no Mundial, todos os times estão extremamente preparados e a gente conseguiu o 3º lugar e quase fomos para a final. Então, foi um resultado muito bom pra gente. E você se aguenta olhando as pessoas jogarem, tipo, da tua empresa, assim? Porque eu acho que esse é o maior desafio, né? Eu tive que aprender isso. Isso é a pior parte. Porque, assim, são 2 coisas, né? Uma, olhando, e você não é o psicólogo do time, né? Então, ou seja... Eu não sou coach, eu não sou psicólogo. Você quer falar, mas... Às vezes eu entendo do jogo, mas eu não quero entrar e ser o cara que opina porque é o dono da bola, sabe? Sim. Então eu tento sempre me segurar e contratar as melhores pessoas que são capazes de fazer aquilo acontecer. Se o jogador, se o capitão do time, se o coach tá falando que aquilo é o melhor, eu vou ouvir, eu vou respeitar, sabe? É claro que eu tenho que olhar, tomar de decisão do lado da empresa em alguns momentos. Sim. Vale a pena arriscar essa estratégia que pode demorar 3 anos para acertar? Ou vale a pena ir numa outra estratégia mais curta, que vai exigir uma mudança mais agressiva? Então eu tenho que pensar sempre no racional. Você não pode ser torcedor. Se você for pro lado de tipo, pô, perdi, tô com raiva, agora eu tenho que ganhar de qualquer maneira. Você vai fazer cagadas piores do que talvez ir pelo lado racional. E tem que ter essa maturidade do lado executivo, né? E como que você gerencia a tua agenda hoje, né? Porque tem a questão de gerenciar a empresa, os times, acompanhar tudo que tá fazendo. Você também gosta de jogar. Sim. Então, ou seja, como que é a tua rotina hoje? Eu gosto... Às vezes as pessoas olham e acham que por eu ser um gamer, influenciador e ter trabalhado com essa parte de conteúdo, eu não atuo na empresa. Mas não, eu sou CEO da Loud hoje, eu atuo na empresa, eu faço a gestão de toda a diretoria. Eu tenho um co-CEO que me ajuda, eu tenho um CEO que me ajuda muito. Então eu tenho pessoas de cargos de liderança, de confiança, que são extremamente capacitados para me passarem a bagagem de coisas que eu não construí na minha jornada profissional, principalmente com gestão e operação de empresa, e eu trago a visão, a criatividade, a parte de conteúdo, que é o que eu sou muito bom e eu fiz a minha vida inteira. Então a gente combina sim esse gerenciamento de agenda.
Às vezes é corrido porque eu tenho que estar ao mesmo tempo numa gravação de anúncio de patrocinador como elenco, pensando na ideia do vídeo como auxiliar ali do diretor de conteúdo, né, supervisionando ele, e às vezes tenho que estar numa reunião de novo lead, prospectando um novo patrocinador, contratando um jogador para um time, investindo em empresas que eu faço investimento anjo também, em outras empresas, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e participando de projetos como o Shark Tank. Então, assim, é muito complicado, é muito corrido. Então, para isso, eu tenho que ter muita confiança no time que está ali tocando a operação, porque senão tem hora que é complicado. E que hora você está jogando? Hoje em dia, muito pouco. Hoje em dia, das 2 da manhã às 3? Então, hoje em dia, pior quando eu tô jogando quase nada mais, assim. Então, eu jogo... Isso, tipo, porque assim, queira ou não, é algo que você gosta de fazer, né? Sim. Mas acaba que quando você trabalha tanto tempo com isso, você meio que perde o amor. Eu digo assim, por quê? Quando eu tento jogar hoje sem estar trabalhando, sem estar fazendo um conteúdo, eu fico pensando, nossa, tô perdendo tempo. Putz, Porque eu poderia estar aqui jogando, mas gravando. Esse foi meu problema com o jogo. Todo mundo, em casa, todo mundo sempre gostou, né? Inclusive tenho em casa PlayStation por causa da minha família, inclusive. Porque meu pai, meu irmão e meu sobrinho é fanático por FIFA. Eu vi todos, assim, lançou, eles compravam. Lançou, comprou, e assim, a vida inteira, aquela gritaria, que parece também Passa final horas. de Copa do Mundo, aquela gritaria em casa, parece que eles estão assistindo um jogo lá, real, né? E aquela provocação, não sei o que, quando meu sobrinho era menor, ele ficava bravo, quebrou alguns controles, tomou bronca, inclusive, disso, de tacar o controle e tudo mais. E hoje em dia o meu irmão continua, inclusive, jogando. Ele teve bebê agora, né? Então o turno da madrugada era dele, ele ficava jogando de madrugada com o meu sobrinho Fortnite. E daí eu coloquei também. Mas essa era a sensação que eu tinha às vezes, inclusive no poker, né? O poker é um jogo muito demorado. Sim. Eu fui patrocinadora de alguns eventos beneficentes do poker e eu tinha algumas amigas nesse grupo aí, nesse mundo do jogo do poker. E daí eu falava, cara, eu ficava horas ali sentada, puta, mas podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. Exato. Aí você começa a ficar incomodado com aquilo, né? Se não é uma coisa que você tá fazendo para trabalhar ali, porque eu entendia do lado dela que ela tava lá para jogar, ela é uma profissional do poker, ela vai ficar ali. Agora, no meu caso, putz, no BSOP, e isso entra muito na competição, aqui. sabe? Naquela mentalidade que você falou de você estar no mercado competitivo. Sim. E aí você pensa, tipo, beleza, quando eu era jovem, e às vezes eu não estava ligando muito para a carreira, para me desenvolver, para alcançar um outro patamar, era de boa eu comprar um jogo e passar ali 5 horas jogando num dia. Aí hoje em dia eu começo a comparar coisas assim, beleza, eu tô trabalhando, eu gosto muito de trabalhar, eu me divirto, eu tô lidando com o jogo sem estar jogando, né? Então eu gosto de entender o cenário, de assistir, hoje eu assisto mais do que jogo, com certeza. Mas quando eu tô jogando sozinho, eu fico meio que assim, pô, eu poderia estar, sei lá, com o meu cachorro, com a minha esposa, poderia estar indo num restaurante, viajando. Então, assim, eu quero usar esse tempo livre, que eu não estou lidando com o jogo no meu trabalho, para cumprir outras partes, assim, da minha vida que eu acho que são essenciais também, para ter a cabeça, né, depois de voltar pro trabalho com o jogo. Nada como a idade, a maturidade. A idade chega. Pra todo mundo. Hoje eu paro e lembro tanto das horas que eu passava jogando, era muito legal porque eu realmente não tinha nada pra fazer além disso, né? Tipo, eu conseguia separar final de semana, ir numa festa, ir com meus amigos. Eu tava na escola, eu era obrigado a estar lá na escola. Então, tava em casa, poderia fazer o que eu quisesse também. Então, era tudo certo. Mas hoje em dia já começa a me policiar, né? Porque hoje em dia não sou obrigado a nada. Então, se eu tomar a decisão errada, pode ser um prejuízo, né? Minha vida é minha responsabilidade, né, no final do dia. E PH, como foi o convite do Shark? Você esperava? Porque vamos lá, né? Você é novo pra caramba, você tá com que idade agora? 29. 29, um baby. E daí, pô, já chega... E até então, você foi o primeiro gamer, streamer, né? Tipo, a galera, assim... Verdade. Que participou do programa. Verdade. Não esperava... O que eu achei, inclusive, fazer um parênteses aqui, o máximo, porque eu acho que, assim, mostrando que aquela cadeira, ela sempre pode ser ocupada por vários setores e segmentos totalmente diferentes. E, pô, reforçando, né, maior do que música e cinema juntos. Então, ou seja, a gente precisa de uma representatividade nesse segmento. O convite para o Shark Tank, eu acho que foi uma sacada muito boa do pessoal da produção do programa, porque eles conseguiram identificar não só um setor, né, que vem crescendo muito e que tem uma visibilidade muito grande. A gente sabe que hoje os gamers estão espalhados em todos os lugares e o Shark Tank foi muito para um lugar digital ali nos últimos anos, que é um lugar muito apropriado pela galera do game, do streaming e tudo mais. E eles conseguiram identificar um perfil ali que, na minha opinião, tipo, eles acertaram muito, que foi eu, né? Porque
eu vivo o empreendedorismo junto com o conteúdo e junto com o game. Ou seja, você não é só famoso, ou tem um monte de seguidor, ou só joga videogame, né? Exato. E com todo respeito a quem faz isso, mas ele combina com o programa que é empreendedorismo. Não, e assim, existem influenciadores muito maiores do que eu, que são extremamente populares, e eles conseguiram mapear dentre todas essas pessoas que às vezes chegam num status de celebridade mesmo, no mundo mainstream, conseguiram achar um cara que gosta muito, tipo, porque eu gosto, eu vivo isso, eu faço investimentos anjo desde 2018 ali, mais ou menos. E eu assistia todos os programas da temporada do Brasil e dos Estados Unidos e alguns até da Austrália, então eu gostava muito. Então, tipo, jogaram sapo na água ali, literalmente. Quando me convidaram, eu não esperava e parecia até mentira, assim. Eu falava, não, tá de sacanagem, porque eu nunca me via num lugar daquele. Sim. Quando eu paro e olho pessoas dos mercados mais tradicionais, por mais que mercado financeiro não seja tão tradicional assim, mas quando eu olhava, tipo, Semesato, Apolinário, aí na época que eu assistia, tinha Camila, Cris, Caíto e tal, eu olhava e falava, pô, não tem como, né? O cara do YouTube tá ali, vão achar que eu só faço vídeo de joguinho e nada a ver. Mas eu comecei a ver ao longo das temporadas a presença de pessoas que tinham uma veia empreendedora. Então eu olhei o Caio Castro quando ele foi, ele é um cara que investe em empresas, que participa por trás nos bastidores. Foi lá e fez uma participação, na verdade, desde a época do Sorocaba, né, que foi lá atrás, mas teve o Caio Castro, teve a Boca Rosa, que é uma pessoa que já era muito mais próxima de mim, assim, porque... Sim, parecido no produtora sentido de conteúdo, isso. fez uma marca ali que replica um pouco do que ela propaga, né, que é a marca de maquiagem dela. Então eu falei, velho, tá, mas nunca vai rolar com um gamer assim, isso nunca vai rolar. E aí me chamaram e eu aceitei na hora, né, então eu topei, eu falei, cara, liguei pra você, consegui falar com o Semenzato, falei com o Caíto, pra perguntar como é que era, né, se valeria a pena e como é que era a dinâmica do programa, porque uma coisa é a produção explicando, outra coisa é quem tá ali como Shark, passando a vivência dos empreendedores. O pós-Shark que é o grande desafio, né, porque afinal, tipo, gravar o programa, beleza, você tá acostumado a ficar na frente das câmeras, etc. Sim. Agora, se comprometer com uma pessoa ali e cuidar daquela pessoa depois é o grande desafio, né? É a parte mais complicada, porque... Você, em pouco tempo, diferente dos outros investimentos anjos que eu já fiz, que eu tive um longo período para conhecer as pessoas, as empresas, como é que era os desafios daquele mercado. Ali na hora, sobe ali, a galera não sabe, né? Mas sobe tem tipo uma placa que tampa a empresa, que até aquele momento você não viu quem que vai aparecer ali. Isso. Aí na hora que sobe, você olha e fala, tá, não entendo nada disso, mas mesmo assim vou me esforçar para ver se faz sentido com algo que eu posso agregar, se eu vejo oportunidade do meu dinheiro se multiplicar ali dentro, se eu posso trazer alguma bagagem que eu tenho para esse mercado. E daí é uma hora, é rápido, muito rápido, passa voando. De repente, Carol fala uma coisa, eu falo uma coisa, Semenzato fala uma coisa, acabou. Porque o empreendedor teve que dar o pitch dele ainda. Sim. Você decide se vai colocar 500 mil, 1 milhão, parece que é banco imobiliário, né? E é tipo um atropelamento, né? Porque tipo, todos os Sharks querem perguntar, a gente tem pouco tempo para conhecer aquele empreendedor, então, ou seja... Mas assim, você soube se colocar ali, se sentiu de alguma forma nervoso ou ficou preocupado com a repercussão disso? Eu não me senti nervoso em nenhum momento da gravação, porque eu já participo de muitas gravações, então isso não me deixou nervoso. Mas eu fiquei um pouco perdido na hora que eu demorei para me perceber como um participante do programa, porque eu cheguei ali e parecia que eu estava assistindo. O primeiro pitch, eu dei muita sorte, que foi o do Jorginho, que foi a piada, a brincadeira que eles fizeram. Quebrou. Nesse daí... Eu falei, velho, tá, o que vai acontecer aqui? E aí eu já saquei na hora que eu conheço o trabalho dele, eu olhei. E aí nisso eu fiquei meio que assistindo, assim. Então eu olhava assim, tipo, nossa, que legal. Parecia que eu tava... A galera até comenta, tipo assim, pô, você foi lá pra assistir o programa de camarote e tal. Você não vai lá pra assistir o programa de camarote, porque no passado falaram isso de algumas pessoas que eram convidados, que eram Sharks, né? Aí eu falei, não vou, que isso? E aí lá no pitch do Jorginho eu ficava olhando assim e eu, cara... Que loucura. Aí uma hora eu me liguei. Aí eu falei, não, tem que perguntar, calma aí. É uma competição, não é uma colaboração isso daqui. Se eu não perguntar, tanto o empreendedor não vai querer me aceitar, como eu não vou mostrar meu valor aqui de ir junto com algum outro empresário, algum outro investidor, algum outro Shark. Então foi um desafio, mas no final foi muito legal. Participei ali, tirando essa do Jorginho aí, acho que foram 6 empresas. E consegui entrar em 3, então, pô, foi um aproveitamento legal. 50%? 50%. Olha, tá melhor que muito Shark, hein? Tá melhor. Então eu gostei muito. E o modelo que eles me chamaram foi muito bom para eu conhecer também. Então o modelo de convidado, Sim. Eles direcionam empresas que vão ter mais a ver com convidado para aqueles dias, então fica muito mais fácil para mim.
E os Sharks que estão ali... Eu confesso que é bem mais fácil pra vocês. Porque pra gente é muito, porque né? quando eu entrei, eu queria educação, tal, que tava no meu radar, assim, né? E, pô, parecia de tudo, menos educação. Eu falei, cara, não, peraí, tem que aprender outras coisas aqui. Não, isso foi muito legal. Então foi uma experiência assim, que vai ficar pra vida inteira e eu acho que me ensinou muita coisa, me conectou a muita gente legal, tipo, tanto lá no programa, né, vocês, os Sharks, mas fora, porque o pessoal que assiste conhece meu trabalho e vai ver, e vê que o mercado é sério, vê que tem empreendedores ali que estão se destacando, que estão inovando, e é isso, pô, não tem valor, não tem preço. E a gente, né, acabou ficando sócio lá e foi bem interessante, já vamos falar um pouquinho da Noir, mas você, nas suas outras duas sociedades, não eram teoricamente já destinadas à tecnologia, né? Nada a ver. Uma foi o Matraquinha, né, que é tecnologia, mas é num setor que eu não estava nada familiarizado e não entendia. E eu aceitei porque eu achei a missão do empreendedor sensacional, a história de vida dele. E assim, ele tinha um plano com o aplicativo, eu gosto muito de como que a tecnologia pode mudar as coisas e eu vi isso no pitch dele. E também tinha um time muito forte ali que decidiu entrar junto. Então eu falei, velho, todo mundo ajudando um pouquinho nesse projeto tem a chance de dar muito certo. E eu lembro perfeitamente, né, que quando eles estavam apresentando Matraquinha, né, para quem não acompanhou, assistam esse pitch, porque é uma plataforma voltada para autistas, né, então principalmente para as crianças conseguirem se comunicar melhor e etc. Depois do programa, um monte de gente me mandou mensagem e eu não sabia que tinha tantas pessoas ao meu redor que tinham filhos com autismo. Legal. Então, que usam já e já conheciam a plataforma. Mas eu lembro deles estarem ainda muito em dúvida do plano de negócios, tal. Eles queriam já sair monetizando isso. Falando, não, vamos continuar gratuito e vamos monetizar de outra forma, em outras atividades, ou, sei lá, brinquedos, livrinhos, etc., que você pode colocar lá. E eu lembro dele passar dados, que eles tinham, acho que 50 mil orgânicos. Sim. E ele falava, ó, tenho 1.000 que usam todos os dias. E eu lembro da sua reação. Ele falou, putz, 1.000... impactar 1.000 pessoas que precisam disso já valeu a pena, né? Então, assim, isso me marcou muito, né? A tua visão, que você tinha entendido perfeitamente o impacto que a gente pode ter naquilo. Que pra gente, pô, um monte de gente, um monte de Shark junto, é o que você falou, ajudando um pouquinho, já é uma big de uma ajuda, né? E principalmente de uma mensagem de, pô, você pode criar projetos, sim, que tem impacto na vida de outras pessoas e não precisa ter 1 milhão. Você pode ter 1.000 pessoas que você está resolvendo o problema hoje, né? Não, sem dúvida. Eu olhei ali o modelo deles e é legal porque esse pitch foi um pitch que foi muito pro lado emocional, lado inspiracional. Então, o que entrou na edição foi muito essa parte. Mas a realidade é que o business dele ainda não parava de pé, pelo jeito que ele estava pensando em monetizar. Ele tinha uma base, mas aí ele tinha uma base ativa, mas ele não sabia para que lado que ele ia. E a gente começou a perguntar de retenção, de churn, de métricas de plataforma e de aplicativo, que na hora não vai para a edição final, mas que foram importantes para tomar de decisão. E se fosse também só por isso, talvez o pessoal não teria tomado a decisão de investir ali. Sim. Mas tudo junto, tanto a força de vontade de estar construindo isso há anos e ter uma base fiel e ter, pô, já 1.000 pessoas que validam e usam isso todos os dias, é sinal que tem algo promissor ali. Então a gente uniu tudo e fizemos um investimento, então isso foi bem legal. O outro foi da Trust, que foi junto com o Semenzato, que esse daí, para mim, foi a primeira empresa depois do Jorginho, que passou lá, né? Então, quando entrou esse pitch, eu olhei assim, eu falei, experiência gastronômica intimista, tá? Restaurante, eu nunca vou ter nada que é físico. Vou confessar que essa eu não entendi. Não entendi o Semenzato te convidar, na verdade. Depois eu olhei e falei assim, tudo bem, o Bruno é ótimo, mas por que gastronomia? Então, o que eu acho que foi, né? E o que não apareceu no programa. E depois conversando com o Semenzato, todo mundo gosta de comer, né? Eu adoro comer. Teve uma hora lá que ele apresentou a proposta e eu, nesse pitch, realmente eu fiquei um pouco desanimado, porque eu vi que estava tão distante de tudo. Eu estava motivado, eu estava ali com os dentes afiados ali para tentar morder alguma coisa, mas a primeira que caiu para mim, eram uns caras pedindo 5 milhões, empresa de gastronomia. Eu falei, velho, eu tô fora e posso falar que eu já tô fora agora, eu vou ficar aqui parado, mas vou ver o que vai acontecer. E aí o pitch foi andando. Aí eu comecei a perceber que era uma empresa que já tinha um faturamento, que isso lá dentro do Shark Tank é raro. Ter uma empresa que chega com faturamento de 6, 7 milhões no ano, com uma loja, 2 lojas querendo fazer franquia, eu não entendo sobre, mas eu ia deixar ali pro Semenzato olhar para esse lado, né? Eu comecei a olhar e falei, pô, legal os caras virem com um business já mais maduro aqui. E aí eles começaram a trazer uma pegada que me interessou mais, que era como eles estavam usando a tecnologia para impulsionar aquilo. Então, nessa hora, eles fizeram ali uma apresentação dentro do metaverso, colocaram o Semenzato com óculos de realidade virtual para ele ver aquilo. E eu achei meio ruim. E aí eu fui e falei assim, cara,
Vocês têm uma empresa que fatura, que é super bonita, vocês têm uma baita experiência linda para fazer um vídeo case, vocês trazem uma experiência do metaverso dessa aí, eu acho que não agradou ninguém. O Semezato tá quase passando mal, ficou meio tonto depois de usar, porque não é costume. É verdade. Então eu falei, velho, o seu público não tá acostumado com esse tipo de experiência para você colocar ele dentro desse mundo. Quer passar o que você faz no digital? Pô, faz uma foto 360 padrão da sua experiência real. O cara vai tirar o celular ali, vai conseguir olhar para o lado, olhar para o outro. Sim. Conecta isso numa base que depois você consegue ativar esse lead de várias maneiras. Constrói um clube de fidelidade que todo ano o cara vai fazer uma recorrência. Falei sobre isso lá na hora. Ou seja, nada disso foi pra edição, mas eu falei. E aí eu reparei muito Já te contei, o Shark não gosta da gente dando consultoria, né? Não gosta? Aí porque na verdade a gente dá uma consultoria e daí fica muito longo o programa, É verdade, né? é verdade, é muito rápido. Não, e eles brincam até muito com a gente que, tipo, a galera vai lá pra, né, tomar uma pancada, não pra gente dar consultoria. Não, aí eu dei essa dica. O João é o que mais me zoa. Ele falava assim, pô, meu, você dá mentoria pra todo mundo aqui. Eu fiquei assim, pô, até agora na parte de comida, assim, eu não falei nada, restaurante e tal. Então eu falei, velho, nessa hora, é a hora que eu tenho que pelo menos falar alguma coisa, que se eles forem colocar alguma coisa minha na edição, vai entrar isso. Falei. E eu reparei que depois disso o Semezato começou a me falar algumas coisas ali de lado ali nos bastidores. E eu tava só assim, pô, mano, espero que ele não me chame, né? Porque já vi que vai azedar. Aí na hora que ele me chamou, daí que veio a reflexão. Porque eu pensei assim, cara, o Semezato, que é o mestre das franquias, olhou pra isso e falou assim, faz sentido parar pra analisar isso. Ele olhou para o que eu tinha falado sobre a parte de tecnologia, que eu acredito que talvez não seja tanto a bagagem dele de... Beleza, ele sabe fazer aquilo acontecer no mundo real, franquear, expandir e tudo mais, mas existe um jeito de você construir uma página 2 naquilo, umas outras camadas usando o digital, que talvez ele não tenha olhado. Então ele olhou para isso e claro que ele viu que é uma experiência que é muito forte no conteúdo. Você ir ali participar daquilo, viver aquilo, quando você posta, depois vai replicar organicamente para o próximo ano ou para as próximas datas. E isso foi algo que a gente confirmou, porque eu tive a oportunidade de ir lá em Brasília depois, conhecer os caras, perguntar para pessoas que eu conheço de Brasília que falaram que realmente é muito popular o negócio. Na hora que abre vaga, esgota em uma semana e só ano que vem. Então eu olhei e falei assim, interessante. E aí ele me chamou. Eu falei, cara, eu consigo divulgar isso, na parte do digital eu consigo ajudar um pouco, eu consigo ir lá e participar. E tá junto com o Semezato no negócio de franquia. Se ele falar que é bom, quem sou eu para falar que não é, né? Então eu falei, cara, às vezes é a oportunidade que eu tô tendo de abrir minha mente, de ir para um nicho que, por mais que não seja o que eu faço, eu posso aprender, eu posso crescer e descobrir um novo mercado. Então foi por isso que eu aceitei e parece que vai dar certo, tá dando certo até agora. Não, com certeza vai, vocês podem me convidar lá. Eu tenho um voucher, eu guardei. Ah, eles deram um voucher lá. Vinho. Exatamente, que eu posso ir lá, então vocês me chamem, hein? Eu faço stories, marco no Instagram. Pode deixar, vai ser convidada. Com certeza. E eu acho que assim, é um negócio muito bacana. Eu achei bem inteligente você criar essas experiências. Tem um bem famoso que é os jantares suspensos. Tem, né? em São Paulo tem. Não, aquilo tem o tempo todo e é sempre lotado. Lota. Não, os caras fizeram um negócio que é uma máquina de vender, né? Porque de hora em hora. Então, ou seja, ele vai desde o café da manhã, daí ele tem o brunch, ele tem um café da tarde, daí você vai o pôr do sol, o jantar. E menu fixo também, né? E tudo mais. Então, bem legal. Aí você passa uma horinha só, a galera vai pra tirar foto, não tá nem aí pra comida direito. Nem aí, eu nem conseguiria comer, pra ser sincero, nesse daí da altitude aí, eu ia ficar meio preocupado, eu tenho medo. Você tem medo de altura? Não é medo, mas pensar em comer e estar na altura já é um problema. Eu acho que eu não iria nesse, Você não era dos parques de diversão, não? Não, Pô, eu falei que tem aqui em Votorantim, a festa junina de Votorantim é mega ultra famosa, e eu falei, pô, quando eu voltei da Disney, falei que a festa junina de Votorantim era melhor do que a Disney, todo mundo ficou bravo comigo. Nossa! Mas é porque é verdade, é muito mais perigosa. Sabe aquele Evolution que tinha? Perigosa, com certeza. É muito mais legal, a gente gosta de adrenalina aqui. Justo. Aí a terceira que foi a Noir, né? Mas essa daí, com certeza, seu público aí já viu muito e a gente vai falar sobre ela também lá quando a gente for no meu podcast, né? Os meninos vão lá, o Gabriel, o João. E você tava esperando, porque assim, reforçando, né? A Noir, ela foi lá com a pegada de você poder transformar qualquer máquina em uma super máquina. Já falando do gamer, né? Então assim, quando eles te viram lá, ficou muito claro pra mim o quanto eles estavam muito felizes de te ver ali sentados, porque ficou nítido o quanto eles gostam do mundo dos gamers, eles vieram etc. do nicho gamer, assim. E daí pra gente ali, eles falaram, tá, beleza, parecia que eles estavam fazendo pitch direcionado pra você, né? Só que daí eles começam contando que, bom, uma das principais clientes deles eram a arquiteta, né? O João também do meu lado falando sobre renderizar vídeo, não sei o quê. Já até meio que combinando, né? Da gente fazer alguma coisa junto e papapá.
E aí eu falo, pô, meu, se eles gostam do mundo dos games, preciso perguntar pro Bruno, né? Tipo, pra mim foi a coisa mais óbvia a fazer ali. Você tava esperando também esse papo? Não, tipo, aquela foi a empresa que mais me atraiu num primeiro momento, mas depois eu olhei, quando eu parei para analisar assim racionalmente, eu fiquei bem preocupado. E aí eu falei várias questões que também não foram, mas foram basicamente relacionadas... Não, você foi me desanimando, porque eu olhava pra você e você falava assim, não, mas ó, já teve um fulano que tentou fazer isso que não deu certo, já teve não sei o que aconteceu que não vingou, isso daí é muito caro, isso é muito trabalhoso, e como você vai competir com tal? Você deu uma baita de uma aula, Então, inclusive. porque esse daí era um mercado que eu tive a oportunidade de viver ele, de entender mais, porque várias empresas tentaram entrar em cloud gaming e cloud computing, e é muito fácil você bater de frente com algumas tipo Amazon, Google, que estão em todo lugar e eles podem instalar o dedo, dominar o mercado, se eles quiserem. E aí eu comecei a olhar um pouco do ângulo deles. Eles estavam focados para gamers, aí eu comecei a perguntar, mas dá para fazer isso? Por exemplo, um case que foi muito que eu bati lá não dá para se comunicar por microfone usando esse computador? Como é que alguém joga online hoje sem se comunicar por microfone? Isso daí, para mim, eu já não contrato esse serviço. Sim. Então, eu comecei a olhar, vocês vão conseguir implementar isso e tal? Então, muitos desafios que eu até acho muito engraçado, porque depois eu vou assistir no YouTube, tá nos comentários ali, comentário com muito like. E teve até um que eu fiz questão, que era isso, o cara comentou, pô, vocês estão fazendo isso, mas a Microsoft tentou, a Amazon tentou e os dois cancelaram um projeto, não tá andando mais. Por que vocês vão fazer isso dar certo? E aí tava cheio de like. E foi a primeira pergunta que na hora que eles entraram eu tive a oportunidade de perguntar. E aí depois a resposta é que não é sobre isso. Eles não estão entregando exatamente essa mesma solução. Eles não fazem só cloud gaming, que é jogar um jogo replicado na nuvem com todas as funções adaptadas e integradas para você jogar na nuvem. Eles dão muitas outras oportunidades além disso, a um custo mais acessível, porque eles têm parcerias e acordos com essas grandes empresas, essas big techs, e eles conseguem, cara, otimizar um investimento que você tem ali, além de trabalhar, né, que você deve usar esse PC para trabalhar, para jogar também, para se divertir. A gente sabe que é uma realidade que no Brasil é complicada. Então a gente começou a gostar mais disso, entender, ver que realmente, por mais que seja um mercado difícil, eles têm um ângulo. Eles querem ser a primeira marca a se fortalecer no Brasil, dentro desse ponto de contato do usuário que precisa de um computador com esse serviço, enquanto se você quiser usar um cloud computing hoje, das big techs, você vai ter que fazer um processo de onboard ali muito difícil, muito chato, e você vai precisar de ser até tecnicamente mais expert do que um público geral, tipo uma arquiteta ou um cara que edita vídeo. Então, às vezes, tem algumas configurações bem chatinhas. Como eles resolveram esse problema, essa dor, achei legal. E aí, quando você convidou, eu falei, pô, beleza, agora que tem como dividir esse risco aí, faz muito mais sentido. Bacana. E é o que eu olhei ali também pelo mailing, né, pelo número de pessoas que eu atinjo que são autônomas, né? Ele falou assim, pô, se o Bruno for estar olhando pro lado gamer, pro lado mais da tecnologia, que não é o meu conhecimento, eu vou ficar também muito mais tranquila, né? Então, por isso que veio até a questão de te fazer esse convite. E eu testei depois, né? A galera Sim. perguntou muito se eu realmente testei. Eu usei várias horas, usei muito, levantamos vários problemas. Eles já arrumaram vários problemas antes mesmo de ir pro ar o episódio, então... A galera é muito ágil ali. E foi muito bacana o pós também, né? Porque, óbvio, a gente teve ali algumas reuniões que gostava, não gostava, e indo por um lado, pro outro, mas, assim, os garotos muito bons, né? Muito bons. Com muita vontade de fazer dar certo, de pivotar, de escutar, que é o mais importante. Porque o grande desafio é quando você tem um sócio que ele não escuta, né? E, então, não adianta nada. Aí você fala, pô, beleza, estou trazendo o Bruno aqui, tipo... PH tem baita de um conhecimento, vai conseguir colocar autoridade nisso, mas você não tá escutando o que ele tá te falando, não vai adiantar nada, né? Exato. E eles foram mão na massa, assim, eles trouxeram coisas já prontas depois do pitch, não ficaram esperando, foram atualizando, foram andando com as próprias pernas, porque o investidor anjo é isso. Ele não vai carregar ninguém, ele não é um sócio operador, ele não é um cara que faz uma merge acquisition e compra a empresa inteira e controla. Ele vai dar a bagagem dele, ele vai colocar um dinheiro, ele vai conectar, vai fazer contatos, network. E você pode ouvir ou não, inclusive. Ele está te direcionando para o que ele acha que é o melhor caminho, mas a empresa é sua. Então, eu tenho lidado muito assim com as minhas empresas investidas, tem dado muito certo. Entender o que é responsabilidade, o que é plus e o que é, às vezes, o dia a dia também da relação. Maravilha. PH, eu vou dizer que eu ficaria aqui pelo menos uns 10 dias pra gente falar de mais assuntos, mas eu vou deixar todo mundo aqui com gostinho de quero mais pra você voltar aqui. Já somos sócios em 2 empresas, espero que a gente seja em muitas outras. Foi aí um privilégio te conhecer dentro do programa, né, um pouco antes do programa e agora um pouco mais ainda no seu dia a dia. E eu espero sinceramente assim que você continue inspirando outras pessoas a empreenderem, a entenderem que
todo setor, todo segmento merece respeito e tem oportunidade, né? Então, acho que assim, muitas vezes a gente cria uma barreira, uma objeção, um preconceito e deixa de viver uma coisa maravilhosa dentro do empreendedorismo por escutar outras pessoas ou por não se dar a oportunidade de conhecer algo novo, né? Então, acho que você, mais do que falar de games ou de tecnologia, você acaba inspirando as pessoas a terem vontade de conhecer outros setores, outros segmentos. Então, obrigado aí pela aula que você deu aqui pra gente. Não, que isso. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar em contato aí. Eu acho que o Shark Tank me proporcionou essa oportunidade de estar próximo de pessoas que eu só via no programa e que eu já me achava íntimo, né? Então, assim, eu olhava lá, já conheço muito mais, assim, e quando a gente vai nos bastidores e vê que realmente é verdade o que a gente está vendo na tela, que as pessoas falam bem de quem está ali, de que o trabalho é bem feito, das empresas investidas estão gostando do que está acontecendo no programa, para mim foi uma virada de chave muito legal, assim. Então, poder ter esse contato diário é muito legal. E, claro, continuar inspirando a galera, porque quando eu comecei eu não tinha muito em quem me inspirar e para onde olhar. Eu fui acertando e errando, meio que sem um destino, sem um rumo. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa vantagem de colocar algumas pessoas que elas se inspiram como objetivos e ir dando tempo ao tempo, e seguindo ali naquele caminho, e ouvindo, e copiando, mas claro que adaptando para a sua realidade o que as pessoas fizeram em cada fase, cada parte da trajetória deles. E eu vejo muito essa repercussão hoje em dia, depois de 10 anos que eu comecei a fazer conteúdo de games, e hoje, como investidor, empresário e tudo mais, o meu público também envelheceu 10 anos. E hoje eles já estão formados, trabalhando, são advogados, empreendedores. E eles me procuram com outros temas e com outras demandas e outras necessidades. E eu espero poder continuar ajudando eles e trazendo um pouquinho de como é que é essa vida louca aí que a gente está descobrindo, né? Então, Poxa, e sensacional. aí a gente se fala mais também lá no meu podcast, né? Que você vai estar lá em breve. Isso a gente aí. vai trocar mais ideia. E o seu ao vivo, não tem corte. Ao vivo, não tem corte. Tem É o lado tomar bom e o lado cuidado. ruim da internet. Tem esse ponto aqui. Vamos ver se a galera vai gostar também. Eu tenho certeza que sim. E, inclusive com os nossos sócios, hein? Com eles. Com o pessoal da Com Noir eles. junto com a gente. Vamos perguntar ali como é que tá desde o Shark Tank. Vamos fazer eles passarem ali a É um calor. sufoco, mas a gente sabe que eles vão entregar aí. Então assistam lá, dia 28. É isso aí, galera. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. É claro, compartilha com o maior número de pessoas, afinal o conhecimento te liberta. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor para todo mundo. Um grande beijo pra você e, é claro, escreve nos comentários o que você achou e quem mais eu devo trazer para ocupar essa cadeira do nosso Money Cash. Valeu!